Seja bem-vindo ao canal Tudo em 3 Minutos. Hoje a gente vai analisar um material que está dando o que falar. É sobre uma postagem do Donald Trump. Uma postagem que a fonte aqui descreve como, olha, chocante, até insana. É forte, né? Sim. A ideia que ele compartilhou é que o Joe Biden teria sido, eliminado lá em 2020. E substituído, né? Por clones ou robôs sem alma, é o que diz a teoria que ele repercutiu. Exatamente. Então, o nosso papo aqui é tentar entender como a fonte que a gente tem destrincha isso, de onde vem essa ideia, qual a conexão com tecnologia, conspiração, tudo a partir dessa postagem. Vamos lá. O conteúdo específico que o Trump compartilhou, a fonte diz que a afirmação era: não existe Joe Biden. Isso, que ele foi eliminado em 2020 e o que a gente vê seriam esses clones e robôs sem alma e sem mente. Pesado. A fonte que a gente está usando considera essa declaração mais louca de um presidente. Pois é, e aí a fonte tenta buscar alguma base, sabe? O que poderia alimentar essa ideia. Uma coisa que apontam são mudanças na fisionomia do Biden. Ah, tipo a aparência dele. Exato, principalmente depois de 2020. O material compara fotos, tipo de 2010 com 2022. E aí falam de diferenças nos olhos, testa, nariz. Na interpretação mais simples, a fonte diz que poderiam ser plásticas, né? Entendi. O básico seria cirurgia. Isso. Mas para quem acredita na teoria, isso já vira tipo uma prova da substituição. Então, essas mudanças e também aquele caso do Giant Biden, tudo isso entra como evidência para essa narrativa mais estranha. Precisamente. A fonte lembra desse episódio do Giant Biden, que foi até comentado no podcast do Joe Rogan. O Biden sumiu por um tempo e depois apareceu num vídeo e as pernas dele pareciam assim muito longas. Isso, segundo o material, jogou mais lenha na fogueira da especulação. E essa ideia de substituição por clone não é de hoje, né? A fonte conecta isso com outras teorias de clonagem. Sim, sim. A fonte explora bastante essa parte da clonagem. Cita, por exemplo, a Annie Jacobsen, aquela autora que fala que a tecnologia militar está sempre, nossa, décadas na frente. Como no caso da ovelha Dolly. Exato! A Dolly foi clonada publicamente em 96. Aí especulam que os militares talvez já conseguissem fazer isso desde os anos 60, sabe? E tem também as lendas urbanas de Hollywood. O material cita o Kanye West depois daquela internação, uma entrevista da atriz Monique falando de clones para exploração financeira, o Jamie Foxx depois do coma. Nossa, vários casos. Até o filme Clonaram Tyrone é mencionado. E claro, para dar um fundo de verdade, a fonte lembra da clonagem real de animais, tipo os cachorros do Javier Milei, o presidente argentino. Mostra que a tecnologia existe, né? Faz sentido. Mas a postagem não era só sobre clones, falava de robôs também. Como a fonte lida com essa parte? Então, aí a ligação óbvia é com ficção científica, né? O Exterminador do Futuro, essas coisas. Claro. Mas a fonte também aponta para algo real. A empresa japonesa Cyberdyne. Ela existe, mesmo. Cyberdyne? Igual no filme? O nome sim, mas a empresa real foca em exoesqueletos médicos, tipo o HAL, para ajudar na mobilidade. Só que aí o material entra numas alegações mais especulativas. Menciona relatos de gente como Peter Peterson, David Corso, às vezes ligados à plataforma Project Camelot, sabe? Teorias da conspiração mais pesadas. Exato. E nesses relatos, que a fonte apresenta, a ideia é que essa Cyberdyne japonesa seria uma fachada. Fachada pra quê? Para um programa secreto de robôs humanoides super avançados, capazes de se passar por humanos. A fonte até cita um suposto encontro que o David Corso teria tido com alguém desse programa. Uau! O que nos leva de volta para a pergunta inicial que a própria fonte faz. Por que o Trump compartilharia algo que o material descreve como tão insano? Qual a leitura da fonte sobre a motivação? Olha, a conclusão do material é uma especulação sobre tática política. A interpretação deles é que essa postagem bizarra poderia ser uma cortina de fumaça. Uma distração. Isso. Para desviar a atenção de outros assuntos que a fonte acha importantes. Eles mencionam especificamente debates sobre o futuro do trabalho, que poderiam ter impacto no Brasil envolvendo CLT, PJ, funcionalismo público, mas é bom frisar, essa é a especulação, a interpretação que está lá no material que a gente analisou, não é uma afirmação nossa.
Entendi. É análise da fonte sobre uma possível estratégia por trás da postagem. Bem complexo como tudo se conecta, né? Da postagem à política trabalhista. Comente, curta e compartilhe. Tchau, tchau.